Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas, no Facebook, e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas, no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 25 de fevereiro de 2023. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito. Pois me vou para vos preparar lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Vamos fazer a nossa oração. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães. A todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração, neste momento em que nos reunimos em Teu nome, Senhor, para refletirmos um pouco mais sobre as Tuas lições, sobre o Teu amor, sobre a Tua misericórdia. Neste momento em que passamos por tantas provações, por tantas catástrofes, por tanto sofrimento, Senhor. E antecipadamente gratos por mais esta oportunidade, por mais esta bênção, pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, nós sabemos que nós estamos num período de transição planetária, passando de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. E, por causa disso, como foi anunciado por Jesus, como está também em o livro de Apocalipse, que foi um livro mediúnico que João, o apóstolo, o discípulo amado, recebeu diretamente de Jesus Cristo, algumas revelações, e nós, que somos espíritas, temos explicações dadas pelos espíritos superiores, por Allan Kardec, por Emmanuel e tantos outros que estão a nos esclarecer. O próprio Chico Xavier falou sobre esse assunto algumas vezes. Então, tudo o que está acontecendo faz parte, está dentro da programação do mundo de provas e expiações, mormente neste período de transição para mundo de regeneração. Mas isso não faz com que, apesar de nós termos essa consciência, esse conhecimento, nós não nos entristeçamos, nós não soframos. Nós ficamos, sim, tristes, sofridos, e também, como nós já dissemos aqui, embora saibamos que isso tudo é necessário, seja para a nossa progressão, para a nossa evolução, seja para que nós quitemos os nossos débitos de vidas anteriores, ou até mesmo dessa própria vida, isso não permite, não nos autoriza a virarmos as costas e, por sabermos que é necessário, não fazermos nada para abrandar, para, na medida das nossas possibilidades, tentar diminuir um pouco o sofrimento de quem estiver passando por isso, ou o sofrimento de nós mesmos. Não é para nós ficarmos de braços cruzados, né, e confundirmos resignação, obediência, fé com comodismo,
com preguiça, com indolência. E mais do que isso, frieza, indiferença. Então, esse trecho que nós lemos do Evangelho de João, como leitura preparatória, que fala, né, Jesus fala que há muitas moradas na casa do Pai e que ele iria, como foi, como está e como sempre fará, preparar lugar para nós. Inclusive, nesse trecho, meus irmãos, nós vemos Jesus verbalizar o carinho, o cuidado, o amor, o zelo que ele tem por todos nós. Porque ele quer, não é que ele queria, não, ele quer que nós estejamos onde ele estiver. Então eu vou pedir licença para reler os dois versículos, né, os 3 versículos. Primeiro começa, não se turbe o vosso coração. Quer dizer, a gente não tem necessidade de se deixar perturbar. Embora o que aconteça nas nossas vidas, conosco, ao nosso redor, muitas vezes seja perturbador. Mas nós não podemos, como disse Paulo, né, o apóstolo convertido da estrada de Damasco, não vos conformeis com este mundo, ou seja, não tomar a forma. O mundo está desequilibrado, está perturbado, nós não podemos tomar essa forma. Nós não podemos nos adaptar, nos adequar com o que está de errado, de desequilibrado, de perturbado no mundo. Então Jesus começa a fala dele dizendo, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Jesus está pedindo para nós acreditarmos, confiarmos nele. Há muitas moradas na casa do Pai. Quer dizer, não existe somente o planeta Terra, para quem, né, quiser inicialmente começar a entender essa frase de Jesus, não é somente o planeta Terra que é habitado, não é somente no âmbito material que a gente vive. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito. Então, Jesus não está falando mentira nenhuma. Não está falando também de forma somente metafórica, simbólica. Também há uma metáfora, um simbolismo nisso. Mas não somente. Jesus está falando com simbolismo e também com verdade. Moradas no âmbito material, moradas no âmbito espiritual. Então ele próprio disse, né? Quem tiver olhos de ver, quem tiver ouvidos de ouvir, que veja e que ouça. Então, eu já vô-lo teria dito, se assim não fosse. Pois me vou para vos preparar lugar. Jesus está preparando um lugar para nós, meus irmãos. Olha que maravilha isso. E ele ainda continua, depois que me tenha ido e que vos houver preparado lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Então ele quer que nós estejamos juntos dele. Agora, aí tem uma outra frase que está no Sermão do Monte. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então hoje a gente vai fazer uma pequena análise dessas duas falas de Jesus, mas inicialmente com base nesse capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 3º, intitulado Há muitas moradas na casa de meu Pai, que é exatamente nesse capítulo, meus irmãos, que Kardec explica os diferentes níveis de mundos, de planetas, de orbes.
É exatamente nesse capítulo que Kardec fala dos mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos ditosos ou felizes e mundos celestes ou divinos. Então, é aqui, nesse capítulo 3º, intitulado Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, que está a escala detalhada, digamos assim, dos níveis de mundos, de planetas, de orbes que existem. Então, não vamos ler o capítulo inteiro, né? Mas, por exemplo, só para a gente ter, né, as palavras de Kardec sobre isso. No item 3, né, diferentes categorias de mundos habitados. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferentes umas das outras são as condições do mundo, dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Entre eles, há os em que estes últimos, os habitantes, são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros da mesma categoria que o nosso. Então existem outros mundos de provas e expiações. A Terra não é o único. E outros que lhes são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Então, só desse primeiro parágrafo, já a gente percebe que a gente não está nem no mundo primitivo e nem nos mundos mais adiantados. De fato, né, aqui há a comprovação de que a gente está no segundo degrau, mundo de provas e expiações. Por quê? A gente está totalmente envolvido com a matéria, não pensa, não admite a possibilidade, né, de uma vida espiritual. Não. A gente já pensa, já admite, embora haja pessoas, né, materialistas, ateístas. Só que, quero crer, a grande maioria dos habitantes aqui do planeta Terra hoje são pessoas espiritualistas, independentemente se são cristãs, se são hinduístas, se são budistas, se são muçulmanas, taoístas, enfim, né? Da cultura judaica. Não importa, nós admitimos que nós somos espírito e não matéria, que há uma vida após a morte do corpo físico e que existe um elemento transcendente, né? Uma divindade e tudo mais que envolve as questões espirituais. Então, e a gente busca isso de alguma forma, né? Essa conexão, essa religação, por isso, essas religiões, né? Com o objetivo de nos religarem ao Criador, né? À divindade. Então, nos mundos intermédios, diz Kardec, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Embora não se possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, então quer dizer, Kardec já está dizendo, essa classificação de 5 níveis, de 5 tipos diferentes de mundos, não é absoluta. Existem umas pequenas variações. É aquela margem, né?
para mais e para menos, que a gente ouve nas épocas das eleições aí de pesquisas, né, de intenção de voto, com margem de 2 pontos percentuais, para mais e para menos. A classificação de Kardec também tem uma margem, né? Senão, seria uma classificação que teria muitos itens. E aí, Kardec, como era um professor, um mestre, ele, de uma forma mais didática, ele estabeleceu esses 5 níveis, esses 5 graus, esses 5 tipos de mundos, para nós termos uma noção geral e mais simplificada, digamos assim. Então, embora, diz ele, não se possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral como segue: mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Então, quando a gente está como espírito no estado primitivo também, né? Semi-selvagem, selvagem, né? Bárbaro, acabamos de ser criados pelas mãos do Criador. Onde vamos habitar? Mundos primitivos, né? Mundos de expiação e provas, aí já são os da segunda categoria. Mundos de expiação e provas, onde domina o mal. Por isso que nós estamos do jeito que estamos. O mal domina. Há pessoas boas? Há. Há boas intenções? Há. Há pessoas que praticam o bem? Há. Mas, infelizmente, são minoria. A maioria pratica o mal. Não necessariamente se comprazendo com o mal, mas praticam. E aí, a gente teria que ir ao Livro dos Espíritos para ver a escala de espíritos. Terceira ordem, segunda ordem, primeira ordem. Nós, habitantes de mundos de provas e expiações, somos da terceira ordem. Então, o nível mais baixo, mais atrasado, que também se subdivide em vários tipos, em várias categorias. Mas, resumidamente, somos espíritos praticantes do mal. Não necessariamente, como eu acabei de falar, nos comprazemos, mas é aquilo que Paulo também disse: o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Então, mesmo nós que buscamos o bem, buscamos o bom, buscamos a elevação, a libertação do pecado, a redenção, nós ainda incorremos, nós ainda praticamos o mal, nós ainda incorremos em pecado. Então, é o nível 2 da escala de mundos. Mundos de provas e expiação, onde domina o mal. Mundos de regeneração. É para lá que nós estamos indo. Nos quais as almas que ainda têm o que expiar. Então, meus irmãos, o mundo de regeneração também não é a 8ª maravilha do mundo. Ah, agora está pronto, chegou o reino de Deus na Terra. Não. Mundos de regeneração, Kardec está a nos ensinar. Nos quais as almas que ainda têm o que expiar, nós ainda temos algo de débito para com a lei de Deus, aurem, conseguem novas forças, repousando das fadigas da luta. Então, é um abrandamento disso que nós estamos vivenciando aqui na Terra, por exemplo. É menos pesado, né?
a incidência do mal ainda acontece, mas não como aqui na Terra, como nos mundos de provas e expiações. Então a gente recebe um pequeno alívio, né? As condições são um pouco melhores, mas nós ainda temos muito que passar, nós ainda temos muito que provar, embora já não estejamos mais em mundos de provação. Por quê? Porque nós ainda temos muito que progredir, que evoluir. O mundo de regeneração é o mundo mediano, meus irmãos. Ainda tem mais 2 acima. E é para lá que nós vamos. Então, a gente ainda tem que provar, testemunhar que a gente já conseguiu determinada virtude, que a gente já progrediu nesse ou naquele aspecto, naquele campo, naquele setor da vida, naquela circunstância. Então, existem ainda algumas coisas pelas quais nós vamos passar, mas não, talvez, com a intensidade e com a medida de ser intenso, porque nós, se não passássemos por algo de tal intensidade, não despertaríamos, não refletiríamos sobre aquilo. Então, tudo que acontece, como nós já dissemos, está correto, está de acordo com a nossa necessidade, com o nosso merecimento, com a lei de causa e efeito. Agora, no mundo de regeneração, a gente começa, se tiver apto a habitar esse mundo, né, um desses mundos, a ter, digamos, é aquele professor, né, que sabe que determinados alunos já estão aprovados, e aí fala assim, ó, eu não vou isentar você da última prova, porque eu não tenho como isentá-lo da prova do 4º bimestre, mas eu vou passar um trabalho para você fazer que vai substituir a prova. Então, é mais ou menos algo nesse sentido, fazendo uma comparação pobre, né? Mas para a gente entender. Depois, mundos ditosos ou felizes, onde o bem, aí sim, o bem sobrepuja o mal. Meus irmãos, vejamos que, segundo Kardec, hein, nos mundos ditosos ou felizes ainda existe uma pequena parcela de mal. Por quê? Porque os espíritos ainda não são perfeitos. Então, eu não vou adentrar aqui porque eu não tenho capacidade, né? E eu nunca habitei mundo ditoso, feliz, então eu não sei. Mas diz Kardec, se sobrepuja o mal é porque ainda existe o mal, de alguma forma, não sei como. Mas o bem é o que predomina. Então é raro acontecer alguma manifestação, né, de maldade, digamos assim, ou eu não sei se nesse termo ele quis abranger, né, incluir também algum equívoco, algum descumprimento da lei de Deus que ele encarou como mal aqui nesse contexto, né, que não deixa de ser, exatamente. E por fim, os mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente, palavras de Kardec, onde exclusivamente reina o bem. Aí não tem mal mais, é só bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas. Razão por quê? Diz Kardec. Razão por quê? Aí vive o homem, a braços com tantas misérias. Então, mundos de provas e expiações, sinônimo de misérias. Então, ele diz depois no item 5, que os espíritos, nós, que encarnamos em mundos de provas e expiações, não nos achamos presos indefinidamente a eles, né, a esses mundos de provas e expiações. E nem atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar nesses mundos. Então, a gente tem que evoluir até o estado de espírito puro, né, que é a perfeição relativa
condizente com a criatura, né? O ser criado por Deus. Se nós estamos num mundo de provas e expiações, a gente vai atingir esse estado de espírito puro, de espírito perfeito, de espírito evoluído, somente no mundo de provas e expiações? Não. A gente tem que percorrer aí, né? Quando em um mundo eles alcançam, diz Kardec, o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado, e assim por diante, até que cheguem ao estado de espíritos puros. Então, a gente vê, por exemplo, né, como eu falei até semana passada, Alcione, que é Célia Lúcio, o mesmo espírito, quando ela reencarna como Alcione, que está a história no livro Renúncia, de Emmanuel, ela já não pertencia mais à Terra. Ela já estava num nível de evolução, de perfeição, que ela estava em Sírios, muito acima do nível nosso, de habitantes de mundo de provas e expiações. Mas ela voltou, porque quis, por amor, por missão, e eu ainda destaquei na pregação, né, de sábado passado. Mesmo ela, nessa condição espiritual elevadíssima, foi alertada. Uma vez encarnada, né, na Terra, você estará sujeito a todas as vicissitudes. E aí eu falei, inclusive, para exemplificar a frase, né, que Jesus disse no Horto das Oliveiras: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, quer dizer, a gente aqui está sujeito a tudo, de acordo com as limitações que o corpo nos impõe. É bem verdade que esses espíritos, meus irmãos, muito dificilmente, raramente, caem, né, se deixam envolver pela fraqueza da carne. O nosso corpo de carne, ele é adequado a esse mundo. Então, impõe, né, uma série de necessidades, enfim. Mas o espírito mais purificado, mesmo habitando um corpo que não é mais o corpo condizente com o nível dele, né, ele já está muito acima, o mundo em que ele habita tem um corpo diferente, né, se é que ainda tem um corpo, né, isso tudo a gente vê aí na questão dos... E aqui também nesse capítulo fala um pouco, né, do perispírito, do próprio corpo, né, que vai se depurando à medida que a gente vai evoluindo. Então, ele está sujeito, mas é muito difícil, dado o grau de adiantamento, dele se deixar envolver com as coisas. Mas, por precaução, né, por zelo, por amor, os espíritos que autorizam que esses outros venham em missão, eles alertam: ó, você vai estar num corpo de carne de um mundo de provas e expiações. Então você vai estar sujeito às vicissitudes ali. Você quer mesmo, né, encarar aceitar, empreender essa missão? Não, eu quero, né? Então eles autorizam, como foi o que aconteceu com Alcione. E aí Kardec continua aqui falando da destinação da Terra, as causas das misérias humanas, né? Muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza, e daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Então, é triste a situação nossa aqui na Terra? É. Agora, por que existe isso tudo, né? Essas circunstâncias, essas misérias, nós já falamos sobre isso numa outra pregação, né? Está condizente com as nossas necessidades, com o nosso merecimento e com o nível espiritual em que nós estamos.
Mundo de provas e expiações. Como que a gente vai ser provado, né, se a gente tiver, vamos falar um linguajar bem comum, né, bem popular, em sombra e água fresca, né? Ah, tá tudo ótimo, tá tudo uma maravilha. Então a gente vai ser provado. Se no colégio, né, na escola, a gente não tem a prova, a avaliação bimestral, como que os professores, os coordenadores, o diretor do colégio, da escola, saberão se nós aprendemos o conteúdo? Estamos aptos a ir para a próxima série? Ou nós temos que fazer uma prova ou um trabalho, né? Nos cursos aí de pós-graduação, o aluno, o mestrando, o doutorando, ele pode sair muito bem durante o curso, mas se ele não apresentar lá a tese, né, o TCC, a monografia, o artigo, o livro, a obra lá, né, que prove que ele está num nível de pós-graduação, ele não recebe o seu certificado. E muitas vezes tem, inclusive, que defender essa tese, não apenas apresentar, não é mesmo? Porque aí é que ele vai provar mesmo, né? Ó, eu não copiei de lugar nenhum, eu não mandei ninguém fazer, né? Como a gente sabe que acontece, infelizmente, né? Paga-se uma pessoa para que ela faça o trabalho, ou copia-se da internet, e aí, se for só para apresentar, né, entregar o trabalho escrito, os professores, os examinadores, não saberão se nós de fato temos conhecimento daquele assunto, daquela matéria. Então, muitas vezes, nós somos postos à prova. Você tem que apresentar, defender. É como se nós fôssemos dar uma aula sobre aquele assunto que nós escrevemos, para dizer para o professor, para a banca examinadora, se nós dominamos, se nós temos conhecimento daquele assunto. Porque nós colocamos o nome no artigo como se nós fôssemos os autores. E grandes teses, inclusive, grandes teorias, muitas vezes inovações, surgem porque esses alunos, né, esses pós-graduandos, de fato são brilhantes. Agora, a gente tem que provar, não é mesmo? Então é isso que acontece com a gente como espírito, meus irmãos. Então, aí depois vem as instruções dos espíritos. Tem mensagem aqui de 3 mensagens de Santo Agostinho, mundos de expiações e de provas. Ele diz, né, no item 13, Santo Agostinho, que vos direi dos mundos de expiações que já não saibais, pois basta observeis o em que habitais. Então a gente precisa que algum espírito diga algo para a gente do mundo de provas e expiações? Não, é só observar. Santo Agostinho está a dizer isso. A superioridade da inteligência em grande número de seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem o índice de grande imperfeição moral. Por isso os colocou Deus no mundo ingrato, para expiarem aí suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender a um planeta mais ditoso. Então, está de acordo com a nossa necessidade, com o nosso merecimento, lei de causa e efeito. Aí ele fala também que nem todos os espíritos que estão em mundos de provas e expiações são, né, devedores, digamos assim, né? Alguns estão aqui em missão, e
No item 15, por exemplo, né, que é o último item dessa mensagem, mundos de expiações e de provas, né, que são os itens 13, 14 e 15, Santo Agostinho fala: a Terra, conseguintemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios cuja variedade é infinita. Então, existem vários tipos de mundos de provas e expiações, mas revelando todos como caráter comum o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. É o retrato do que nós vemos hoje no mundo, não é mesmo? Rebeldia. Não se aceita nada, todo mundo fica revoltadinho com isso ou com aquilo, né? Protestam de forma violenta, né? Rebeldia, rebeldia. Então, o mundo de provas e expiações é um mundo que recebe espíritos rebeldes, revoltados com a lei de Deus, com a lei de Deus. E o que a gente passa aqui é fruto, é consequência, é efeito das causas que nós ensejamos, né? Então, é a lei de Deus se cumprindo. Então, quando a gente fica todo revoltadinho, né, todo rebelde, todo isso, todo aquilo, a gente está se rebelando não é somente com a circunstância da vida aqui, não. É com a lei de Deus. E é o retrato, como eu acabei de dizer, do que a gente vê, principalmente nesse período agora de transição, né? E aí, Santo Agostinho ainda fala: esses espíritos têm aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Lógico, meus irmãos, vamos com calma. Nem tudo que acontece a gente pode colocar todos os espíritos no mesmo grupo. Ah, sofreu uma catástrofe, então deve ser um rebelde que está pagando. Não. Cada caso é um caso. Assim como na nossa justiça do mundo aqui. A pessoa que entra com uma ação, ela vai ter a situação dela analisada pelo juiz. Também nós espíritos, cada um tem o seu caso, a sua questão, e não podemos colocar todo mundo, né, no mesmo grupo. Como eu falei, inclusive, na pregação passada, às vezes, uma mesma catástrofe pode ter vários espíritos em situações diferentes, ou nenhum deles até em situação de expiação, a gente não sabe. Podem ser espíritos que se prontificaram a passar por aquilo para despertar a misericórdia, o amor, a solidariedade, a compaixão, a fraternidade, o desprendimento, a caridade. Então a gente não sabe, então a gente não pode julgar. Santo Agostinho está falando de uma forma geral, né? Duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. Então, essas coisas acontecem conosco ou com as pessoas que estão ao nosso redor para fazer com que, ou nós que estamos a vivenciar, ou nós que estamos a observar, a testemunhar, desenvolvamos qualidades do coração e da inteligência. Grandes progressos, muitas vezes, surgem de uma determinada ocorrência, de uma determinada catástrofe. Grandes atos de solidariedade, de amor, de caridade, de fraternidade acontecem nesses momentos. Então, é para isso que acontece. E não somente para a gente ficar apontando o dedo, ah lá, está passando por isso porque deve dever muito, né? Deve ter feito muita coisa errada e está agora pagando. A gente não pode ter esse tipo de julgamento, né? E
termina aqui Santo Agostinho, é assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Né? O que a gente chama de castigo. O que a gente muitas vezes chama de castigo, que na verdade não é. Aí ele vem, o próprio Santo Agostinho, com uma mensagem agora sobre os mundos regeneradores. Né? E é maravilhosa essa mensagem. São 3 itens também, é o 16, o 17 e o 18. Né? Ele fala que os mundos, né, de regeneração servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma, o repouso, acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. Olha aí. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos. Então, quer dizer, a gente começa a ter uma força para resistir às tentações. Olha que maravilha. Olha que incentivo, não é mesmo? Isenta de orgulho que impõe silêncio ao coração. Vê uma catástrofe, vê uma cena, né, de miséria, de dor, de sofrimento e imediatamente não apenas se compadece, como faz algo. Porque às vezes a gente até se compadece, mas a gente não faz nada. Não é verdade? A gente olha, vê, chora e não faz nada. Né? Então, nos mundos de regeneração, essa ação, né, esse amor em ação, que é a caridade, é algo mais real, mais concreto, mais presente. A gente vai se comover? Vai, mas vai fazer alguma coisa, e não apenas, puxa vida, que tristeza, né? A gente vai fazer alguma coisa. Né? E isso já acontece aqui na Terra, mas em menor escala. Né? Então, às vezes, a gente precisa de uma grande catástrofe, de um grande acontecimento, para que a gente... E, no entanto, todos os dias, nas nossas vidas, existem pequenos acontecimentos, pequenas catástrofes, pequenas misérias. E a gente, muitas vezes, vê, se compadece e acaba não fazendo nada. Não é mesmo? Então, ler esse capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo é um incentivo para que nós colaboremos para que o nosso planeta chegue o mais rápido a esse estágio de mundo de regeneração. Agora, como, né, nós acabamos de ler aqui, se nós ainda somos rebeldes, revoltados, com tudo e com todos, a gente está se distanciando, né, desse mundo de regeneração. Então, por exemplo, né, nesse livro de Haroldo Dutra Dias, Despertar, Nossos Desafios na Transição Planetária. Excelente, excelente. Ele fala, ele tem um capítulo, que é o capítulo 12, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Então ele fala aqui, por exemplo, nós, se estamos nesse grupo de espíritos rebeldes, revoltados, né, que é um sinônimo de violência. Não, mas eu não sou violento. Que isso, Rafael? Às vezes a gente não é violento com ato de destruir, né, algo físico, de agredir alguém, né, com um tapa, um soco, um pontapé, ou de quebrar uma vidraça, incendiar algum local, algum veículo, como a gente vê muitas vezes, né, nessas manifestações por aí. Mas a gente agride, ataca, golpeia verbalmente. Ou
em pensamento. Não é mesmo? Então, Haroldo diz aqui, né, porque Jesus disse que os bons, né, os mansos herdarão a terra. Então, se a gente não está na categoria de manso, de pacífico e de pacificador, a gente não vai herdar a terra, mundo de regeneração não, meus irmãos. A terra vai progredir, a gente vai para onde? Se a gente estiver como rebelde ainda, como revoltado, como violento. E aí, Haroldo diz aqui nesse capítulo 12 do livro Despertar. Olha só, o livro é para a gente despertar. Disse Paulo, desperta, ó tu que dormes. Haroldo diz, a violência resolve rápido a maioria dos problemas. E ele continua, resolve rápido, mal e por pouco tempo. Ou seja, não resolve nada. Não é mesmo? A brandura e a paz, diz Haroldo, representam um processo difícil de ser implementado, difícil de ser mantido, cujos resultados demoram muito para surtir efeito. Esse é o problema nosso também, imediatismo. A gente quer tudo para agora ou para ontem, se possível, não é mesmo? Então a gente não quer esperar o tempo de Deus, a paciência de Deus, não é? De Jesus. A gente muitas vezes até verbaliza, né? Puxa vida, eu não entendo como que esses espíritos de Jesus têm tanta paciência. Né? Se fosse eu já teria... É lógico, a gente é atrasado. A gente é espírito rebelde, revoltado, violento, né? Então, é difícil de se implementar, né, a brandura, a paz, e difícil de se manter. E os resultados disso demoram muito para surtir efeito. É por isso, diz Haroldo, que hoje, nos momentos de crise, e sobretudo nos momentos de transição desses tempos, esses que nós estamos vivendo agora, a primeira tendência dos encarnados, ou seja, de nós outros, é abandonar os processos de paz e aderir aos processos de violência. Porque eles são tudo que a sociedade contemporânea espera para soluções rápidas, ainda que deficientes. Então a gente vê, às vezes, pessoas, né, verbalizar, mas isso é melhor do que nada. Melhor? Melhor? Será que é mesmo melhor? Nós vivemos o mundo da rapidez, da pressa. Queremos solucionar em 1 minuto questões que demandam séculos, adotando processos precipitados que não consideram o espírito de sequência da natureza. A natureza tem um espírito de sequência e respeita ciclos, que são os círculos da própria vida, estabelecidos pelo Criador. Portanto, nós sempre identificamos o violento e aquele que detém o poder de intimidar e de impor como a pessoa mais apta a solucionar. Olha aí, meus irmãos. Nós identificamos no violento e aquele que tem o poder de intimidar a pessoa mais apta a solucionar determinados problemas, determinadas questões. Isso denota o nosso atraso, o nível de inferioridade nosso. A gente deixa de acreditar nas soluções que Deus tem, Jesus como governador do nosso planeta, para a gente querer implementar a gente mesmo. Então, não tem nada de Deus e Jesus, não. Eu que vou resolver isso aqui. Que blasfêmia, não é mesmo? Que revolta, que rebeldia, que violência. E aí Haroldo diz, é importante refletirmos a esse respeito. É por esta razão, diz Haroldo, que a mensagem de Jesus, até hoje, é profundamente amarga
e indigesta, até mesmo para os cristãos, para nós. E muitos de nós tentamos fugir da má impressão que os evangelhos nos causam quando mostram apóstolos temerosos, ansiosos e inseguros quanto à figura de Jesus. Não é mesmo? Até os apóstolos, em alguns momentos, tiveram, né, uma dúvida, uma insegurança, um medo. E aí ele ainda fala, né, isso significa que o espírito imperfeito, quer dizer, nós, o espírito imperfeito é alguém possuído, não alguém que possui. O espírito imperfeito não tem o corpo é que o tem. Meus irmãos, nós somos dominados, na verdade, nós nos deixamos dominar pela matéria. Ele não tem recursos materiais, são os recursos materiais que o possuem, porque nele há predomínio da matéria sobre o espírito. Palavra de Haroldo. E retomando a referida obra, né, que ele fala aqui do livro de Emmanuel, e também do livro dos Espíritos. E retomando a referida obra, no último nível da escala das características dos espíritos, qual delas define os espíritos puros? Predomínio absoluto do espírito sobre a matéria. Eis a grande questão quando falamos dos mansos. Eis a grande questão quando falamos dos mansos. A diferença de convencimento para conversão, olha aí, nós que nos dizemos cristãos, nós que nos dizemos espíritas, a diferença do convencimento para a conversão concerne ao grau de comprometimento do espírito. Na conversão, o ser se torna absolutamente comprometido com a causa. Essa bem-aventurança aponta para os destinos futuros da Terra. Outro grande tema presente no Novo Testamento e que aparece nessa bem-aventurança. Todos os brandos e pacíficos que foram trucidados e martirizados pela violência humana formam a grande caravana dos redimidos. Kardec, ele diz aqui que não teve um gesto sequer na vida dele de violência, uma palavra de violência, um pensamento. Há somente gestos de firmeza, que é muito diferente. É um educador firme. O que é, é. O que não é, não é. Mas hoje em dia, ter essa postura, né? O que é, o que não é, não é, pode ofender a muitos, né? Pode suscitar suscetibilidades, né? Politicamente incorreto, muitas vezes. E Jesus disse que nós teríamos que ser, né, ter o nosso falar, ser o nosso falar, sim, sim, não, não. Pois o que passa disso é de procedência maligna. E a gente hoje tem medo, tem vergonha de falar, de adotar uma postura sim, sim, não, não. Haroldo está aqui a dizer, Kardec foi firme. Kardec foi firme. O que é, o que não é, não é. Mas não violência, que é diferente. Eu não preciso ser violento para ter uma postura firme. Jesus é o maior exemplo disso. Né? Se deixou crucificar. Qual era o objetivo dele? Dizer, eu sou um fracasso? Não acreditem em mim? Tudo que eu disse era mentira?
Não, meus irmãos. Jesus se deixou crucificar para provar que ele é a ressurreição. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que a morte do corpo não é nada. Olha que, meus irmãos, é só com muitas encarnações para a gente realmente aprender, né, tudo isso. Então, Haroldo continua aqui, né, falando da quantidade de planetas, de orbes. Ele diz aqui, Deus usa o tempo, não a violência. Então não existe processo violento na lei de Deus. Aí ele diz, mas podemos pensar, mas o tempo demora. E ele mesmo diz, por isso que ele resolve. O tempo resolve. Ele fala aqui, inclusive, também que ninguém muda assim, né, de espírito imperfeito para espírito puro. Né? Ele diz aqui, ninguém sai da categoria de espírito imperfeito para a categoria de espírito superior no susto. Há um tempo de amadurecimento, há inclusive um tempo de saturação do espírito, que às vezes escolhe determinada experiência equivocada e permanece nessa experiência por 2, 3, 4 mil anos, até que ele se cansa. Muitas vezes, o professor Clóvis Tavares disse isso várias vezes, muitas vezes é preciso que a gente tome indigestão do mal. Então a gente fica naquilo errado, fazendo mal, fazendo tudo de ruim que a gente possa imaginar e que não possa imaginar. Uma hora a gente vai tomar indigestão. E aí Haroldo cita aqui o exemplo do livro Libertação. Né? O personagem Gregório estava há 700 anos empreendendo tudo aquilo que está narrado no livro. E aí a sua mãe, aquele espírito maravilhoso, evoluído, maternal, diz que nos últimos 50 anos ele já estava demonstrando um certo tédio do mal. É porque isso contraria a nossa essência, a nossa natureza. Então a gente pode ficar 2, 3, 4 mil anos no mal. Uma hora a gente vai cansar. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora, não é pela violência que a gente vai impor a ninguém sair da condição em que está. Não é pela violência. Então não adianta querer transformar tudo e todos na base da violência, meus irmãos. Né? E aí ele fala, inclusive, é por isso que o ódio, a mágoa, o ressentimento adoecem psiquicamente o espírito. Nós somos construídos para a paz, a mansuetude, a brandura, a afabilidade. Esse clima de amor mútuo nos alimenta. Você pode estar no ambiente de trabalho abarrotado, mas se o clima estiver amável, dócil, afável, você trabalha 14 horas e não sente. Não é verdade isso, meus irmãos? Em compensação, se estiver em um ambiente de inveja, de mágoa, e aí eu acrescento, de disputa, de maledicência, de disse-me-disse, de fofoca, você não consegue permanecer 15 minutos naquele local. Os brandos percebem isso, diz Haroldo. Mas afinal, por que estamos falando dessa maneira, dando exemplo e fazendo rodeios? Porque ninguém constrói brandura meramente por considerá-la bonita.
Você não se torna um espírito manso porque ignorou a violência. Não. Você se torna um espírito manso exatamente quando compreendeu a violência e os seus limites. Quando compreendeu os malefícios que o clima da guerra, seja ela psíquica, emocional ou física, provoca na criatura e em toda uma comunidade. Não é por ingenuidade. Emmanuel, no livro Escrínio de Luz, na mensagem Mansos de Coração, ele diz: o mestre, quando Jesus proclamou a felicidade dos mansos de coração, não se propunha de certo a exaltar, olha aí, a ociosidade, a hesitação e a fraqueza. Porque nós confundimos brandura e mansuetude com fraqueza ou com hesitação. Alguém inseguro que não sabe o que decidir. O mestre desejava destacar as almas equilibradas, homens compreensivos e as criaturas de boa vontade que, alcançando o valor do tempo, sabem plantar o bem e esperar-lhe a colheita sem desespero e sem violência. Aí ele cita outra obra aqui de André Luiz, em que aparece a frase: ajuda e passa. Então, meus irmãos, para finalizar aqui a nossa reflexão, as últimas palavras aqui que eu vou ler, que não são as últimas dele, mas eu vou ler como sendo as últimas, né, de Haroldo, nesse capítulo. O manso não é o fraco. O manso é o forte, que entendeu que tudo tem um tempo. O manso de coração é o que percebeu que a vida tem uma lógica e um tempo para se manifestar. E aí, como leitura final, um poema de Maria Dolores, que está no livro Antologia da Espiritualidade, que Haroldo transcreve aqui, nesse capítulo, intitulado Cantiga da Esperança. Alma querida, por mais que o mundo te atormente, a fé simples e boa, por mais te lance gelo na alma crente, na sombra que a traiçoa, alma sincera, escuta, sofre, tolera, aprende, aperfeiçoa, porque de esfera a esfera ninguém consegue a palma da vitória sem apoio na luta. Espera, que a esperança é a luz do mundo, oculta maravilha, que em toda parte se revela e brilha, para a glória do amor. À noite espera o dia, a flor, o fruto, o espinho, a rosa, o mármore, o buril. O próprio solo bruto espera o lavrador, armado de atenção, arado e zelo. O verme espera o sol para aquecê-lo. A fonte amiga que se desentranha do coração de pedra da montanha, enquanto serve, passa e se incorpora aos encargos do rio que a devora, e espera descansar, quando chegue escondida a paz da grande vida que há no seio do mar. Seja o que for que venhas a sofrer, abraça o lema regenerador do perdão por dever. Leva pacientemente o fardo que te leva, entre o rugir do vento e o praguejar da treva. Abençoa em caminho os açoites das angústias, em torvo redemoinho, onde não passas, coração, e segue, sem parar, amando, restaurando, redimindo, edificando em suma. Não te revoltes contra coisa alguma. Olha aí, meus irmãos, não te revoltes contra coisa alguma. Ao vir a tarde mansa, na doce quietação crepuscular, quando a graça do corpo tomba e finda, verás como foi alta, nobre e linda a aventura de esperar. E enquanto a noite avança para dar-te as visões de uma alvorada nova, nas asas da esperança bendirás a amargura, a dor e a prova, agradecendo à terra a bênção de entendê-las.
Subirás, subirás para o ninho da luz nas estâncias da paz, que te aguarda tecida em radiações de estrelas. Então compreenderás que além do mais além, no coração da altura, Deus trabalha, Deus sonha, Deus procura, Deus espera também. Agradecemos a Jesus e a Deus por tudo que nos foi trazido aqui e que nós reflitamos, né, se estamos colaborando para esse mundo de regeneração, se estamos nos transformando em espíritos mansos, em espíritos brandos, em espíritos pacíficos, pacificadores, ou se ainda estamos não apenas sendo, mas estimulando a violência, a rebeldia, né? E que Deus, Jesus, os bons espíritos possam nos abençoar, permitindo que nós encerremos a nossa reflexão de hoje. E eu agradeço a você que nos acompanhou, que nos assiste, e uma boa noite, um bom final de sábado, um bom domingo, uma ótima semana para todos nós. Que Deus nos abençoe.